Salve, salve, pessoal. Ótimo, som. Perfeito. Então, bem-vindos todos e todas do Caos ao Cais, em Submissões em Pandemia. Sinto por esse pequeno atraso, a gente está fazendo tudo aqui na vontade, no apoio mútuo, e aí estamos aprendendo ainda algumas questões tecnológicas e também nos desdobrando em mais do que 6 cada um da equipe de produção. Fico muito feliz com a presença de todos e de todas. Hoje a gente vai falar sobre arte e pandemia. A gente vai ter aqui presentes na nossa sala o tempo todo, não só eu, mas também outros membros do coletivo Ato de Resistência, que fizemos a performance para vocês agora do AI-5, uma reconstituição online. E a gente vai, então, se quiserem enviar perguntas também, a gente vai estar aqui. E a gente vai conversar com os nossos convidados, o Hugo Cruz e o Christian Guimarães. Eu queria saber se os dois já estão aqui na sala. O Hugo disse que estava entrando agora há pouco. Christian, você está aí? Som. Estou. Estão me escutando? Sim. Christian Vim, com a bandeira antifa. É você, Christian Guimarães? Eu mesmo. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Hugo, você está aí também? Eu estou aqui. Boa noite, tudo bem? Perfeito. Oi, Hugo. Que saudade. Olá. Quanto tempo. Pessoal, então, vamos começar, sem mais delongas, o nosso debate. Tá bom? Oi? Então tá. A gente... Como são 7 horas agora? São 7 horas agora, né? A gente vai segurar aqui uns 5 minutinhos até chegar o resto do nosso público, dos nossos espectadores, e falar para vocês que, bom, em 2019, um grupo de estudantes da Faculdade de Educação da Unicamp, chamado Estudantes da Diferença, propôs o primeiro encontro do Caos ao Cais, que foi totalmente autogerido, totalmente trabalhado pelos estudantes, e que esse ano a gente conseguiu um apoio além dos espaços, até porque os espaços físicos não são possíveis, mas um apoio institucional da Faculdade de Educação da Unicamp. Então a gente agradece essa parceria. E os grupos de estudo Lima, grupo de estudo sobre anarquismo, Trans, grupo de estudo sobre filosofia da diferença, e o Fala, que são grupos de estudo todos dentro da Faculdade de Educação da Unicamp, que estão gerando essa movimentação insurrecta nesses tempos de pandemia e de pandemônio. Nós tivemos muitas mesas aqui, nós conversamos sobre subjetividade, autocuidado, sobre cidade. Ontem mesmo conversamos sobre cidade e pandemia. Hoje a gente vai ter a nossa 5ª e penúltima insubmissão desse evento, falando sobre arte e pandemia. E não percam que quarta-feira tem mais. Nós vamos ter uma fala com o Alexandre Filordi e com o Ailton Krenak sobre outros mundos e pandemia, sendo a mesa de encerramento, sempre com uma performance artística abrindo as nossas manifestações. Fico muito feliz de ter participado da abertura dessa mesa. Foi um pouco corrido, mas eu achei que valia a pena e é isso aí. Como vocês estão? Estão em ordem? O Hugo está falando com a gente direto de Portugal. Você mesmo. Sim. Ele vai ter que me ajudar com isso. Bom, começamos? Tem o ok da produção toda? Sim, começa. Então, gente, vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Acho que a gente pode começar, a gente não combinou isso previamente, mas a gente pode começar com o Hugo e depois o Christian. Tudo bem para vocês? Perfeito. Para mim, tranquilo. Ok, então Hugo Cruz, ele desenvolve seu trabalho no espaço da criação artística e participação cívica e política. Enquanto criador, tem trabalho em escolas, prisões, bairros sociais, centros comunitários, fábricas, casas do povo, com principal enfoque nos espaços públicos e não convencionais. Cofundador do grupo Pele de Teatro, da Nômada e do Núcleo de Teatro do Oprimido do Porto. Diretor artístico do MESH, Encontro Internacional de Arte e Comunidade, e Mira Artes Performativas. Doutorando no CIE da Universidade do Porto e Chaia da Universidade de Évora.
Publica nas áreas de criação artística e espaço público, práticas artísticas comunitárias e arte política. Sua atividade desenvolve-se entre Portugal, Brasil e Espanha nos campos referidos. Leciona com frequência em diversas instituições nacionais e internacionais, inclusive algumas aqui de São Paulo, onde a gente teve a felicidade de se conhecer em 2015, acredito. E ele coordenou os livros Arte e Comunidade, de 2015, e Arte e Esperança, de 2019, editados pela Fundação Calouste Gulbenkian. Eu espero ter pronunciado de maneira aceitável. Ele é consultor do Partes, Programa de Práticas Artísticas e Inclusão Social. Temos aqui também o Christian Guimarães, que é um homem de apresentações misteriosas e muito mais performáticas. Então, ele pesquisa literatura, educação e filosofia de Gilles Deleuze. E nós vamos ter, então, esse bate-papo com eles muito bacana. A gente vai ter entre 15 e 20 minutos de fala de cada um, mas eu também não vou super monitorar isso, porque eu também acho que o tempo não deve ser uma amarra para a gente. E após a gente abre para um bate-papo, tá? Quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, pode fazer perguntas no chat do YouTube, que a gente encaminha, a gente copia e cola aqui no chat do Google Meet, ok? O link de acesso para o Google Meet também está. E o link de acesso do Google Meet está na descrição do vídeo do YouTube, já que a gente ainda tem vagas dentro da sala. Então, agradeço a todos e passo a palavra ao camarada internacional lusitano Hugo Cruz. Olá, Renato, tudo bem? Boa noite. Já é boa noite para vocês também, 7, não é? É uma boa tarde, boa noite. Boa noite também ao Christian e a toda a gente que está connosco aqui na sala. E eu vou pedir aquilo que pedia nas aulas, Renato, que é: quando o meu português estiver insuportável, vocês mandem-me parar, digam stop e eu vou tentar ser menos veloz. Acho que tem a ver com alguma velocidade e alguma excitação depois a falar sobre os assuntos. Até agora tudo bem? Até agora tudo bem. Ok. Eu sinto muito. Só avisar para todo mundo, a gente pede que o pessoal desligue as câmeras e os microfones para facilitar a nossa conexão e a nossa transmissão, tá? E o seu português está ótimo, Hugo. Parece até que é idioma nativo. Agradeço. Bom, eu queria agradecer muito o convite e dar os parabéns ao coletivo que organiza este ciclo de conversas. É um orgulho, é muito bom poder estar a fazer esta partilha com vocês. Estamos com realidades bem distintas, né? Eu tenho vivido os últimos anos algumas temporadas no Brasil. Estaria neste momento a viver no Brasil, no Rio de Janeiro. A minha viagem estava marcada para início de abril e, entretanto, foi cancelada com toda esta situação. Eu acho que temos sempre que sublinhar também naquilo que eu vou partilhar com vocês relativamente a algumas reflexões em torno do tema. Eu vou tentar ser muito sintético, da arte e pandemia, mas dizia eu que temos que sublinhar que esta pandemia está a ser vivida de formas muito distintas no mundo. Portanto, esta ideia um bocadinho romântica de que o mundo parou e que nós adoraríamos que isto fosse um golpe fatal para o capitalismo, lamento, mas eu não estou assim tão otimista. Em primeiro lugar, porque a pandemia está a ser vivida com uma desigualdade tremenda entre os diferentes continentes, os diferentes países, os diferentes povos, sublinhando e reproduzindo que são as desigualdades pré-pandemia, né? E depois também tem-me metido alguma confusão, alguma romantização à volta desta paragem, e eu devo dizer que em Portugal há muita gente que não parou durante o confinamento. Os lixeiros não pararam, não foram só os médicos, nós só falamos dos profissionais de saúde que estão na linha da frente, claro que sim.
Mas, para além dos médicos, há imenso pessoal a manter o Serviço Nacional de Saúde em funcionamento. E há os lixeiros, e há os motoristas de ónibus, e há os motoristas de metro, e uma série, as limpezas que continuaram a acontecer, que continuaram a funcionar e que não tiveram quarentena. E eu gostava que este fosse o ponto de partida para nós pensarmos arte e pandemia, não é? Porque eu poderia correr o risco de estar a falar do contacto que as pessoas tiveram durante a quarentena, porque agora nós aqui já estamos em processo de desconfinamento, não é? Estamos na terceira fase do processo de desconfinamento e parece que toda a gente consumiu mais arte durante o confinamento. Logo, esta palavra consumiu é muito relevante relativamente à concepção de cultura e de arte. Ou seja, toda a gente viu muito mais filmes, toda a gente leu muitos mais livros, toda a gente entendeu a importância daquela música quando estava fechado em casa. Eu acho que, acima de tudo, as pessoas estiveram muito num processo de consumo. Então, a pergunta será: consegue-se entender todo o trabalho que acontece para que o filme chegue lá a casa? Quantas pessoas também são exploradas para que o filme chegue lá em casa, não é? Eu acho que essas questões, nós estamos num momento que é muito importante elas serem equacionadas e debatidas. Eu acho que há coisas relativamente ao nosso tema, já havia um mal-estar instalado antes da pandemia. Eu acho que a pandemia não é uma surpresa. Nós estávamos todos à espera que alguma coisa fosse acontecer, não sabíamos em que formato, em que proporção e como seria, não é? Como é que se desenvolveria. E eu acho que aí é parte da surpresa da pandemia, embora ela tivesse prevista por muitos. O que eu acho que pode acontecer neste momento de transição é a coisa vai ter que cair para os dois lados, tanto do ponto de vista político, para um dos lados, digo eu, tanto do ponto de vista político e, obviamente, com todas as relações que a arte tem com a realidade política. E deste ponto de vista, eu acho que nós estamos num risco enorme. As nossas democracias estão fragilizadas como nunca. Não me adianta pensar que umas estão mais que outras. Ok, mas genericamente elas estão muito, muito, muito frágeis mesmo. Dá-me uma sensação de uma certa experiência que se viveu durante estas semanas e estes meses. Ou seja, hoje em dia qualquer governo sabe que pode colocar uma população voluntariamente aprisionada e confinada em casa sem que isso implique nenhum tipo de violência. Basta anunciar daqui a um ano que há mais um vírus, exista ele ou não exista, e toda a população voluntariamente recolhe a casa, ou parte da população. Nunca tivemos tão controlados, e isto não é qualquer teoria da conspiração, lamento, isto é factual. Ou seja, nunca tivemos tão controlados do ponto de vista da internet como estamos hoje. Não é? Então, há muitas decisões que estão a ser tomadas pelos governos pelo mundo fora, decisões graves para o qual nós não estamos a ser consultados. A comunicação social não nos fala sobre essas decisões, fala-nos todos os dias sobre números de mortos, de internados, de recuperados, de infectados. É Covid de manhã à noite. E, portanto, eu acho que nós temos que estar mais alerta do que nunca. E aí, eu acho que a arte, pelo menos como eu acredito, e na concepção com a qual eu me identifico mais, já nos dava um treino para aqueles que já estavam mais envolvidos na criação artística. Um treino forte de pensamento crítico, de questionamento, um treino para forte conexão com o corpo, um treino para aceitar o desacelerar assim como se aceita o acelerar. E eu acho que isso vão ser coisas que nós vamos necessitar muito no presente e no futuro.
Ou seja, eu não acho que o virtual vai resolver as questões, por exemplo, do teatro. Isso é uma parte da solução. Eu acho que, mais do que nunca, nós vamos necessitar do aqui e agora. Nós vamos necessitar do presencial. Nós vamos necessitar de uma arte intimista. E eu acho que essa pode ser uma mudança muito interessante. Ou vamos para aí, ou vamos ainda para uma arte mais massificada, mais distanciada e muito mais dada como um pensamento único e como uma estética única e dominante. E eu prefiro... sim? Estão-me a ouvir? Está tudo ok? Eu tive aqui um corte. A gente ouve bem, Hugo. Alguém está com o microfone aberto e está vazando o áudio. Só isso. Eu peço a todos... Ok. Eu vi aqui um corte. Ou seja, eu acho que nós podemos estar, do ponto de vista da criação artística, com uma grande oportunidade para criar e recriar o espaço público, os espaços institucionais e não convencionais, e convencionais, peço desculpa, estão neste momento muito aflitos, com fissuras enormes, não sabem o que fazer com as programações, é todo um filme no desconfinamento, as lotações das salas, eu só vejo a galera a discutir as lotações das salas, e eu pergunto, porque é que o teatro não pode ser expandido para a praça que tem à sua frente? Porque é que as bibliotecas e os museus não podem levar os livros aos bairros, à casa das pessoas, às ruas, não podem colocar isso em carrinhas e fazer algo itinerante? Porque é que as instituições, nomeadamente culturais, estão com tanta dificuldade em reagir a uma situação destas, quando se está a pedir essa adaptação ultra rápida, por exemplo, à área da educação e à própria área da saúde, perante uma situação destas? Então, eu acho que nós temos aqui oportunidades de uma arte muito mais próxima e muito mais vivencial, digamos. Acho que as pessoas vão estar a ressacar essa necessidade de contacto. E acho que temos uma oportunidade de, conforme a Revolução Industrial trouxe de determinada forma uma libertação da arte relativamente ao mecenato religioso, mas depois a arte ficou prisioneira de um mecenato de massas, nós podemos estar aqui num terceiro movimento de ruptura e que podemos contrariar o que tem sido a criação artística e a cultura de massas, exatamente com este contraponto. Com um contraponto de uma arte intimista, de rua, de quarteirão, de bairro e com um profundo contacto e com uma recriação do espaço público e um contacto muito forte da natureza. Eu acho que tudo o que são criações artísticas na paisagem, numa relação profunda com o que é o nosso entorno, pode ter aqui um espaço muito cativante no futuro. E acho que mais do que nunca as pessoas podem estar alerta para isso e podem estar com vontade disso. A Arendt tem uma reflexão muito importante que hoje faz mais sentido do que nunca. A necessidade e o medo conjugados são uma combinação explosiva para a limitação da liberdade individual e coletiva. O medo está reforçado por este vírus. Acho que temos, e principalmente vocês aí no Brasil, têm tido um discurso político que desvaloriza o vírus, como nós temos sabido, e eu acho que não é disso que se trata. O vírus existe, tem as suas consequências, mas não vamos resolver este problema com um isolamento constante e sem fim à vista. E ele inclusive perigoso, desde o ponto de vista científico e até de medicina, até do ponto de vista social, como nós sabemos, e político. Então, se já havia algumas pessoas muito amedrontadas, esse medo está muito mais ampliado neste momento. E a esse medo junta-se outro,
muito complexo, que é um medo social, de dificuldade financeira, de dificuldade de sustento da sua família, de medo de passar dificuldades, de não poder ter o básico, nomeadamente para os seus filhos e tudo mais. Este medo, conjuntamente com esta necessidade que eu acabei de dizer, uma necessidade mais de cumprimento de coisas que são básicas na vida das pessoas, acho que criam-nos aqui um cenário extremamente perigoso. Nós temos, por isso, que estar muito mais ativos do que estávamos. Temos que monitorizar muito bem o que está a acontecer, e isso não pode passar exclusivamente pelo virtual. Nós temos que encontrar, e eu estou seguro que estamos a encontrar, e vamos encontrar outras formas de fazer. Portanto, para terminar, eu acho que já devo estar mais ou menos no meu tempo. Como é que está, Renato? Você ainda está dentro do tempo, Hugo, mas fique tranquilo mesmo. Pode falar o que sentir. Sabes que isso para mim é muito perigoso. Eu não me vou calar. E eu prefiro e depois abrirmos aqui o bate-papo. Acho bem mais interessante. Tenho aqui outras coisas que por onde gostaria de passar, mas acho que isto seria assim, basicamente o essencial. Como vamos recuperar o aqui e agora? A presença. Eu acho que o confinamento nos pode ter obrigado a ter um contacto muito mais forte com o presente. Por variedíssimos motivos. Ou seja, aquilo que era uma máxima de vive o presente, muito mais implementada no Brasil do que em Portugal. Em Portugal muito pouca gente vive o presente. É uma questão cultural também. Mas eu acho que mais do que nunca neste momento as pessoas se conseguiram concentrar no que era essencial resolver no aqui e agora, né? Então eu acho que a arte, mais uma vez, porque é uma arena privilegiada de disputa do simbólico, pode ser absolutamente essencial para nós fazermos esta transição, que é uma transição histórica. Nós estamos a viver um momento que vai ser muito difícil. Eu devo-vos dizer, eu acho que o pior está para vir. Acho que nós temos que estar muito focados, muito concentrados, temos que fazer muito trabalho em rede, temos que entender muito bem como fazer estratégia, e é isso, basicamente. Para já, acho que para arranque é isso, Renato. Não sei se era esta a tua encomenda. Imagina, agradeço imensamente ao Hugo pelas provocações e previsões. E então, antes da gente abrir para as perguntas e para o bate-papo, eu passo a palavra agora para o Christian Guimarães. Se você quiser fazer uma autoapresentação, Christian, como você tinha comentado do jogo de cena, que caracteriza as apresentações, fique à vontade e tome a palavra. Não. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Começar agradecendo todos que estão presentes, agradecer o pessoal, o Grupo Estudantes da Diferença, o Grupo Fala, sobretudo na pessoa do Matheus, que me estendeu o convite, que eu tenho dialogado aí há um tempo, ao Renato, que está mediando o Coletivo de Resistência, ao Hugo, né, que estou tendo o prazer de conhecer. Eu, pela proposta aberta, um tanto anarquista, flertando com o anarquismo, eu achei que talvez a apresentação seria quase relevante, né, os títulos todos, até pelo momento que a gente está vivendo, que me faz pensar do que vale esses títulos todos, né? Talvez muito pouco. Eu acho que nós teremos que reaprender um pouco a lidar com tudo que construímos e com tudo que temos. E acho que o Hugo trouxe uma questão na fala dele, que de algum modo, de um campo muito distante, que é o campo da teoria, eu vou tentar fazer ecoar, né? Como recuperar o aqui e agora? Eu acho que essa é a pergunta do nosso tempo. É a pergunta que não tem uma resposta ainda, né? Embora muito esteja sendo falado sobre como lidar com o tempo presente. Eu recebi o convite, né, por parte do Matheus, por parte do Grupo dos Estudantes da Diferença, no momento que eu tenho pesquisado muito Deleuze, especificamente a questão da crença imanente nesse mundo, né, que ele fala, né, a possibilidade de construir
O Povo por Vir, e um modo de, a partir, né, da aproximação da filosofia com certos modos de expressão, com certas práticas artísticas, construir novos vínculos com o real, novos vínculos com o pensamento. Acho que essa é uma preocupação que eu tenho há muito tempo, né? Já há um tempo que eu busco pensar o modo como Deleuze constrói esse estilo próprio de filosofia. Em outras palavras, né, eu tenho dedicado muito a pensar a questão da metodologia em Deleuze, o método filosófico do Deleuze, porque, vindo do campo educacional, eu percebo que tem uma demanda muito grande pelo que Deleuze faz, pelos autores que Deleuze lê, tentando trazer para o campo educacional um pouco da potência da arte de criar novos modos de existência, de criar novos modos de expressão, de talvez, né, reconfigurar algumas práticas de pensamento que estão muito consolidadas, né, de quebrar um pouco a maneira como a gente pensa, né, já muito formatada, já muito configurada de véspera. Então, eu tenho particularmente pesquisado e me dedicado à pesquisa desde que chegou a quarentena, porque eu não consigo lidar com a saturação discursiva desse tempo, né? Eu não consigo lidar com essa pandemia discursiva que tem tomado conta todos os textos publicados diariamente, todas as análises, todos os prognósticos, o que será, o que não é, como é. Talvez eu não sei, talvez eu esteja muito focado na minha pesquisa, porque talvez eu acabei buscando uma outra experiência de pensamento que não essa que o tempo presente me obrigou a viver, né? Lógico que o engajamento ele existe, concordo com o Hugo, a pandemia simplesmente trouxe à tona todos os problemas estruturais que estavam aí, né? Falar que o racismo tem se acentuado, que a violência doméstica tem se acentuado, que o machismo tem se acentuado, é banal. A periferia segue sangrando, pegando uma frase do Gog que falou ontem, e continua sangrando, né? Nada mudou. E eu acho que talvez, por ter um lastro ainda muito Foucaultiano, acho que não dá para pensar o tempo presente com o próprio tempo presente. Eu acho que não é possível. Nós podemos dizer muitas coisas, podemos escrever milhões de textos, podemos falar muitas coisas, mas de alguma maneira a experiência do presente nos escapa, né? E de algum modo isso diz do porquê da arte. Porque talvez a arte possa nos propiciar uma experiência do presente que a gente não faz nem ideia, né? Que ainda não foi construída, talvez. Ou não foi formatada de véspera por teorias prévias, por pensamentos formulados ontem, né? E, bom, eu acho que eu estava diante de tudo isso tentando pensar o que eu posso falar sobre a arte e a pandemia, o que eu posso dizer. E naquele exato momento eu estava maravilhado com uma revista do campo das artes muito famosa aqui no Brasil, que lançou uma pergunta para diversos artistas, né? A pergunta era a seguinte: o que é a arte numa época sem convívio social? Primeiro, é uma pergunta curiosa e eu me surpreendi muito com as respostas que vieram do campo, sobretudo de artistas da performance, né? Todos eles sabiam o que é a arte, para que serve a arte, e é óbvio, a arte tem uma serventia. Nenhum deles titubeou, não há um titubeio de falar, não, talvez a arte não sirva para nada nesse momento. Todos tinham certeza absoluta. É óbvio que a arte serve para alguma coisa. É óbvio que ela tem uma função, é óbvio que ela tem que assumir um papel nessa pandemia. E é curioso essa resposta quase automática, muito rápida, né, para esse questionamento, porque esse lastro funcionalista, de algum modo, que toma como ponto pacífico que a arte tem uma função no tempo presente, diante da crise, né, parece que elas simplesmente, nesse momento ao menos, põem em suspensão qualquer possibilidade de autonomia da arte, né? A arte tem que ser heterônima, ela tem que, de algum modo, falar com o tempo presente, discutir o tempo presente, e a arte, em sua pura autonomia, não faz muito mais sentido. De algum modo, ela tem que lidar com o tempo presente. É quase o engajamento necessário que ela deve assumir nessa época. E, bom, todas as discussões estéticas que a gente conhece, aí, nesse momento, parece que ficam suspensas. A gente está nunca de bico. E eu
me interessei por uma resposta que foi dada a essa pergunta por um grupo brasileiro de performance chamado Grupo Empresa, que eu não sei se vocês conhecem eles, um grupo de trabalho, e que eles praticamente subverteram a pergunta. Eles resolveram não dar uma resposta, né? Eles acharam que talvez não coubesse uma resposta possível a essa pergunta. E eles proporam fazer algo que eles chamaram de serão teleperformático. Eles criaram uma performance online, eles convocaram, né, todos os seguidores deles nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Eles convocaram todo mundo para um dia, acho que 26 de abril. Cada pessoa que quisesse participar deveria ficar recluso num espaço escuro, com uma iluminação baixa, silencioso, de preferência, de olhos fechados, buscando se concentrar, fazendo exercício de respiração, para tentar entrar num estado quase meditativo, algum transe, né? E, a partir dessa experiência, localizar mentalmente o local da performance. E, por 1 hora, esse exercício deveria ser praticado. Ao longo dessa 1 hora, né, eles simplesmente deixaram uma câmera ligada numa vela, queimando. Por 1 hora, abriu num silêncio pleno. E foi muito curioso, né, porque, de algum modo, eles estão velando o artista, não a arte. Eles estão velando o papel do artista nesse momento, a presença do artista. A arte não, ela está ali. Talvez porque a arte resista a qualquer coisa. O artista está sendo velado. Porque talvez não tenha o que se falar da experiência do tempo presente. Não sei bem. Foi curioso que houveram muitas divergências, muitos caos, desencontros. Aonde está acontecendo a performance, de que jeito, como aqui no chat, mas aonde está o link da performance que estava rolando antes? A gente está se familiarizando ainda com esse terreno, né? O que vai ser. E o que foi mais interessante, mais marcante para mim dessa performance foi que eles trouxeram para o cerne da prática deles a possibilidade do fracasso. Poderia nada acontecer, poderia não ter público algum, poderia qualquer coisa, poderia inclusive fracassar. A arte poderia fracassar. E de alguma maneira, quando a gente responde de modo muito automático sobre a função da arte, parece que a gente não quer encarar, né, a possibilidade do fracasso, a possibilidade de fracassar, como se esse tempo não permitisse o fracasso. E talvez, né, talvez o tempo presente, a única coisa que ele possa nos oferecer, né, é uma experiência que não foi mediada ainda, porque nós não sabemos, nós não temos dimensão do que está acontecendo. A gente não sabe para onde vai, a gente não sabe o que vai acontecer, esse fascismo solto, toda essa barbárie. E talvez a gente precise só experimentar esse tempo, ainda que fracassemos. E eu acho que essa foi a coisa mais forte dessa performance. E eu imediatamente pensei em Deleuze, pensei numa necessidade de uma crença nesse mundo, pensei na necessidade de uma imanência, de lidar com o que está posto no aqui e agora, em tentar recuperar o aqui e agora que nos foi tirado. Uma outra experiência do tempo presente. E eu relembrei muito de Beckett, obviamente, porque Beckett é a pessoa do fracassar, fracassar de novo, fracassar melhor. Beckett é a pessoa que, de alguma maneira, e eu acho que foi isso que eu comecei a pensar, já disse que as palavras e tudo que a gente possa dizer não bastam, né? Já não tem mais espaço, não tem mais lugar. Uma frase ótima, de onde vêm as palavras que me saem pela boca e o que significam, não dizendo nada. Né? É curioso, Beckett talvez tenha sido o primeiro grande autor a presenciar uma verborragia incessante, uma necessidade de um palavreado que não cessa, mas que nós não queremos que cesse também, como se nós tivéssemos medo do silêncio, como se no silêncio a gente não pudesse ter experiência. Isso me lembra desse tempo presente, dos milhões de textos que são publicados, das colunas, dos webinários, das webconferências, de tudo que nós estamos falando sobre um tempo que nos escapa, porque a gente não tem a mínima dimensão do que acontece, porque estamos confinados.
ainda assim resistimos. E é curioso, né? Nós temos uma ojeriza, o silêncio, que é antiga, talvez desde o Velho Testamento, desde o momento que para haver existência foi necessário haver palavra. Parece que não é possível, né, ter o silêncio. A palavra, ela é portadora de um messianismo, ela é portadora de uma redenção qualquer. Então a gente usa muito a palavra, recorre à palavra e evitamos sempre o silêncio. Isso está em uma tradição, isso vem de longa data, isso volta numa tradição crítica muito forte. Talvez um autor com o qual eu tenho dialogado muito nesses tempos, tenho achado uma potência sem fim, Walter Benjamin, né? Talvez tenha sido o primeiro a falar que onde não há narrativa, onde não há comunicação, nós vivemos uma nova forma de miséria, que é a miséria da experiência. Onde não tem a fala, pensando no que ele diz sobre o narrador de Leskov, nós não temos qualquer possibilidade de experiência. E, bom, que experiência nós podemos ter desse tempo, né? E eu acho curioso, porque diante de tudo que está surgindo, diante de todas as falas que emergem, uma das falas mais centrais é do Agamben, né? Agamben foi um cara discutido, foi um cara que está aí na moda, está escrevendo praticamente toda quarta-feira sobre a pandemia, o estado de exceção, etc. O Agamben tem um trecho que é muito curioso, que ele fala que eu gostaria de ler para vocês, porque eu acho que ele perdeu completamente o sentido para nós hoje que vivemos num estado de pandemia, que vivemos hoje em quarentena. E eu leio: a jornada do homem contemporâneo já quase não contém nada que ainda possa se traduzir em experiência. Nem a leitura do jornal, tão rica em notícias que o contemplam, a partir de uma intransponível distância, nem os minutos passados ao volante de um carro em um congestionamento, também não a viagem aos infernos nos trens do subterrâneo, nem a manifestação que de improviso bloqueia a rua, nem a névoa dos gases lacrimogêneos que se dissipa lentamente entre os edifícios do centro, nem sequer os breves disparos de um revólver retumbando em alguma parte. Tampouco a fila em frente à janela de um escritório, ou a visita ao paraíso do supermercado, nem os momentos eternos de muda promiscuidade com desconhecidos no elevador ou no ônibus. O homem moderno volta à noite para sua casa, extenuado por uma imensidade de acontecimentos, divertidos ou tediosos, insólitos ou comuns, atrozes ou prazerosos, sem que nenhum deles se tenha convertido em experiência. Fim de citação. E eu fico ruminando isso. Se hoje nós não temos sequer a muda promiscuidade dos elevadores com qualquer desconhecido, que experiência é possível? Né? O que nos resta viver? O que nos resta descobrir? E eu, me debatendo com isso, volto cada vez mais, né, a Beckett e a leitura que Deleuze faz de Beckett, é uma necessidade de talvez reaprendermos a esgotar o silêncio, de reaprendermos a esgotar o nada. Preciso pensar ainda os velhos pensamentos, falhar, é o que diria Beckett. Só seguir, ainda que não tenha nada a dizer, ainda que não tenha nada a falar, ainda que não sabemos responder, talvez desistir de tentar responder de maneira tão mecânica as perguntas que nos colocam. Né? Eu não sei qual é a função da arte numa pandemia, eu não sei se ela tem que ter alguma função, mas isso não nos impede de querer experimentar a arte ainda. Talvez não só no papel de meros consumidores. Acho que o Hugo apontou isso e nós sabemos. Nunca vimos tantos filmes como hoje, nunca lemos tantos livros, nunca deixamos de ver, enfim, as peças sendo transmitidas no Instagram, os shows de música sendo transmitidos pelo Instagram. Estamos consumindo demais, né? Talvez a gente devesse experimentar um outro silêncio, não sei, redescobrir o que o tempo presente nos oferece, já que a promiscuidade muda dos elevadores nos foi tirada. Né? E isso é totalmente deleuziano, a crença nesse mundo deleuziana, a busca por uma outra vinculação do homem com o mundo, né? Acreditar, Deleuze diria, não mais em um outro mundo, mas na vinculação do homem do mundo, por saber que o mundo é miserável, por saber que o mundo é horroroso, por saber que o mundo não tem solução, e por isso nós precisamos de respiro. Né? A famosa frase do Deleuze, um pouco de respiro, senão eu sufoco. Eu acho que talvez recuperar todas essas temáticas, e é nisso que eu tenho me debruçado,
É nisso que talvez eu tenha a dizer para quem está no campo artístico, talvez a gente precise desesperadamente abrir mão das certezas e só tentar experimentar o pandemônio que está batendo nas nossas portas, o fascismo que está aí, né? E aí eu acho que talvez, já me delongando demais, mas só para encerrar, a frase com qual Beckett encerra, né, o discurso, o inominável. É preciso continuar, não posso continuar, vou continuar. Ponto final. Acho que é só isso que eu tenho para dizer, gente. Obrigado. Muitíssimo agradecido. Christian, vocês me ouvem bem? Ouvem, né? Tá ligado o microfone. Sim. Muitíssimo agradecido, Christian. Muitíssimo agradecido, Hugo. Agora a gente... Nossa, são falas muito provocadoras que dispararam muitas coisas, né? Como o Christian disse que nós temos que abrir mãos das certezas, eu posso dizer que com certeza a gente a gente começa isso aqui com muitas dúvidas. E isso é muito bom. Tem alguns comentários aqui no nosso chat, mas perguntas a gente tem duas, bem objetivas. Uma que é uma questão pontual. A Giovanna Bombonati quer saber qual é essa revista, Christian, que você citou, que perguntou a utilidade da arte nesse tempo de pandemia. A Select. Ok. Revista Select está respondida. Vamos fazer, então, alguns blocos de perguntas, tá? Eu queria convidar todos e todas que estão na sala que abram seus vídeos e microfones para falarem, se quiserem, para perguntarem aqui ao vivo para a gente ter uma conversa mais franca, mais cara a cara, até onde isso é possível, né? Temos uma pergunta aqui da Maria Aparecida, que é bem direta a uma fala que o Hugo disse, mas que acho que os dois podem também pensar em responder, que é: por que acha que o pior está por vir? Será possível que não aprendemos nada durante essa quarentena? E temos uma pergunta também do Rafael Limongelli. Olá. Oi, Hugo. Oi, Christian. Cris, a gente já fez disciplina junto e tal. Que bom poder te ouvir. Foi muito prazeroso já. Gosto de te ouvir faz um tempo já, né? Então, legal. Eu tenho uma pergunta, /comentário, sei lá, né, que eu achei interessante, porque a gente está com dois marcos temporais muito diferentes, né? Assim, né, o marco temporal português, que o Hugo trouxe para a gente, de uma terceira fase de reabertura, e o marco temporal aqui de São Paulo, que é essa abertura meio forçada, meio às pressas, né? Vamos abrir um shopping, que o Dória falou, e ao mesmo tempo que a gente está tendo uma série de levantes antifascistas na rua, forçando uma abertura para uma crítica, né? A minha pergunta vai nesse sentido, assim, dessas novas experiências, ou desse nova forma de estar em contato com as pessoas, com o público, né? E aí o Hugo falou uma coisa interessante, que é sobre essa reocupação do espaço público. E aí a minha pergunta é: o que vocês estão pensando ou estão planejando, né, nesses marcos temporais tão diferentes, né? Christian aqui e Hugo lá, com essa apropriação do público, né? Porque se o público agora está sendo esse chat online com 89 pessoas, o que vai se pensar o público de novo quando se voltar à circulação, ou domingo agora, que a gente tem uma manifestação antifascista marcada aqui para a Avenida Paulista de São Paulo, ou as experiências que o Hugo tem acompanhado de abertura também em Portugal, dessas experiências de ocupação do público? Essa é a minha pergunta. Então eu volto aqui. Agradeço o Rafael por essa propaganda da marcha antifascista /pergunta. E então, fechando esse bloco de perguntas, eu vou ler aqui a pergunta da Aline Ferraz. Por favor, podem colocar no chat... ela pediu a referência dos textos que o Christian citou. Então acho que a gente tem material para essa primeira rodada de perguntas. Eu também tenho algumas provocações até que eu gostaria de reverberar em vocês, coisas que me provocaram. Hugo ou o Christian gostaria de tentar responder, o Rafael e a Maria Aparecida? Christian, avanço eu, avanças tu? Começou. Não deixa o palco vazio.
Começaria ali por a pergunta do porquê que será que o pior está para vir, não é? Que era o que estava... Bom, porquê que eu acho que o pior está para vir? Se calhar por este desfazamento de experiência que nós estamos a ter. O que eu estou a sentir neste processo de desconfinamento é que nos estão a propor um aceleramento revisto e refinado. Ou seja, voltarmos a fazer as coisas como elas eram antes, como se este período de 3 meses não tivesse existido. Então há uma espécie de um fazer de conta, de um como o Christian estava a dizer, parece que foi um parênteses em que houve alguma dificuldade em gerir o silêncio e por isso todas essas ocupações em domicílio, não é? E agora vamos rapidamente repor a normalidade como ela era antes. Não há normalidade como ela era antes, na minha opinião. E ainda bem que não. Nós vamos ter que construir outra. Essa é a grande interrogação, para a qual realmente não temos qualquer tipo de certeza. E eu acho, quando eu digo que o pior está para vir, é no sentido em que vai ser muito forçado este aceleramento. Vai ser muito forçado do ponto de vista do poder económico e do poder político, que obviamente estão muito conectados. Ou seja, a sensação que eu tenho é que aqui em Portugal o desconfinamento aconteceu liberando setores de atividade antes de outros pela capacidade de pressão que esses setores tiveram junto do governo. E não havia uma grande lógica no que abriu na primeira fase, na segunda e na terceira. Por exemplo, os equipamentos culturais são os últimos a abrir esta semana na terceira fase e, na verdade, a maior parte deles não abriu. E eu acho que é muito interessante que não tenham aberto. Porque é muito interessante, realmente, nós percebermos o que é que fazemos sem essa oferta cultural. Isto é provocador, de alguma forma, mas estamos aí com essa questão. O grande problema são, efetivamente, os trabalhadores da cultura e da arte, com as dificuldades que estão a passar neste momento. Porque se não fosse isso... Se não fosse isso... Gente, por favor. Alô? Obrigado, Rafael. Essa intervenção na fala. Isto foi um protesto de um trabalhador da cultura e da arte, seguramente. Então, eu acho que o pior está para vir desse ponto de vista, que é impingir-nos outra vez um tempo acelerado, sem contacto connosco, com o outro e com o que está, e sem a respiração, sem nós podermos respirar. Voltar a uma normalidade forçada para que a máquina continue a funcionar, ok? Então é nesse sentido que eu falava e que achava que o pior estava para vir. Pegando o gancho aqui, né, sua fala do Hugo, eu particularmente não sei se o pior está para vir. Eu acho que quando começou eu estava meio otimista, achando que a gente ia criar novas formas de sociabilidade, novos vínculos. Achei que, sei lá, quiçá o fim do capitalismo se anunciava aí para novas formas, né? E aí eu estava tremendamente enganado e eu não sei. Eu não tenho resposta, eu não sei sinceramente se vai piorar, se não vai. Para mim é difícil mesmo responder essa pergunta. Eu sou otimista, eu acho que de alguma forma a gente vai inventar, vai criar uma resposta ao tempo presente. Mas para ver essa criação a gente tem que se entregar de corpo e alma para experimentar esse tempo em toda a barbárie que ele nos oferece, né? Quanto à tomada do espaço público que o Rafa trouxe, eu acho que a gente tem que tomar de assalto o espaço público, até porque nunca foi nosso, né? Até porque a gente nunca esteve, no Brasil ao menos, a gente não tem dimensão do que é o espaço público. E como fazer isso eu não sei, porque eu não sei mesmo. Eu não sei como a gente vai gerir isso, o caos que está em São Paulo. Eu não estou em São Paulo, eu estou dando aula
vim dar aula aqui na UENG, na Universidade Estadual de Minas Gerais, aqui no interior de Minas Gerais. Então, aqui o vírus não existe, aqui as pessoas estão na rua, aqui tudo está acontecendo numa grande normalidade subnotificada. As pessoas estão morrendo a rodo, mas está subnotificado. Então, São Paulo está um caos um pouco pior, né? Eu não sei como tomar as ruas, mas essa sempre foi a nossa pergunta, de certo modo, né? Como tomar as ruas? A gente sempre se perguntou isso, né? Enfim. Cristian, agora pegando aí também na questão do espaço público, né? E ainda relativamente a essa situação do pior está para vir. Eu também estou otimista. Eu estou a falar do que está a acontecer agora aqui, né? Falei desse ponto de vista, né? Ou seja, o que estou a sentir com o desconfinamento é uma exigência. As pessoas estão a trabalhar muito mais horas. E isso é real. É muito interessante, porque eu no início disto eu estava super otimista. Eu disse, não, isto agora é que vai mudar, é mesmo. A galera vai entender que este não era o caminho, não é? E a coisa tem vindo a um lado que eu acho que há fortes hipóteses. É uma disputa. É uma disputa fortíssima. Era o que eu dizia há pouco. A coisa pode cair para um lado e para o outro. E há muitos momentos históricos que nos revelam isso. A tendência pode ser fechar e segurar poderes instalados, modos de produção e de relação, modos de produção de sentidos também, ou então abrir, efetivamente abrir, porque não temos outra alternativa e construir outras coisas, não é? Mas realmente eu estou a sentir uma pressão enorme e acho que nós temos que ser resistentes a isso. Temos que estar muito focados. Eu vou falar até agora mais pessoalmente, né? Eu aluguei uma casa, porque tive essa possibilidade, e estou 15 dias, 2 meses no campo, numa aldeia com 20 habitantes. Não há Covid aqui. Não houve, é outro mundo. Nada mudou na rotina desta aldeia, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque as velocidades estão a acontecer de forma totalmente distinta, né? E se tu tens essa oportunidade de continuar, muitos dos meus amigos disseram, não, mas tu estás a continuar o confinamento. Eu disse, eu não quero desconfinar. Eu não quero desconfinar para o mesmo. Então, é nesse sentido que eu falo de resistência. Estou a dar aqui este meu exemplo, que pode ser, tenho perfeita consciência que pode ser, inclusive, um privilégio enorme, porque estou a aproveitar para produzir, para escrever, para estudar, ok? Mas, na verdade, eu podia ter optado por estar a vibrar com o desconfinamento, a ir para os restaurantes comer, a ir no mesmo bar de sempre, a encontrar as pessoas, a abraçá-las mesmo que fosse de máscara. E é óbvio que eu sinto falta disso. Mas eu acho muito importante nós recriarmos outra forma de estar. Eu quero estar próximo das pessoas de uma outra forma. Eu não quero beber 5 garrafas de vinho, por muito bom que ele seja, e ficamos anestesiados e amanhã é outro dia e vamos lá com ressaca, vamos continuar. Ok? Então, agora personalizem um pouco, mas se calhar para concretizar melhor o que é que está a ser esta vivência. E depois a ocupação do espaço público. Acho que não nos chega a disputa no espaço simbólico neste momento. Eu acho que vamos precisar mais do que isso. E eu acho que nós podemos conseguir, que nós estamos em condições de conseguir, também porque o sistema está muito esgotado. Então, nós temos é que saber aproveitar essas fragilidades do sistema. Ok? Antes que rapidamente ele se autorregenere a uma velocidade vertiginosa. E desse ponto de vista, é uma monitorização que é importante ser feita relativamente
às estratégias que estão a ser criadas na nossa rotina, no nosso... Por exemplo, em Portugal foi aprovado um apoio agora de milhões de euros para fazer a transição digital do país. Alguém perguntou a alguém, à população, se essa é a maior prioridade para o país? Eu não sei se é. Eu não sei se é a transição digital que é o mais relevante ou se é aquilo que é mais importante para que o sistema capitalista se regenere. Né? Ainda esta semana, inclusive, eu escrevi um artigo de opinião aqui para o Jornal Público. Foi transferida uma verba de milhões de euros de um programa que se chamava Cultura para Todos, que eu acho que, inclusive, o nome é muito discutível. Na minha opinião, devia ser Cultura para Todos e de todos, e por aí íamos, né? Mas, ok. O que ele reconhece é que não há cultura para todos. Né? O próprio programa reconhece isso. E então eles desviam 70% da verba desse programa, que implicou 2 anos de trabalho local, construção, com parcerias formais, informais, democracia participativa com representativa, municípios, setor da cultura, com o social, com o educativo. Sim, 2 anos ali a partir pedra. E de repente, 70% sai e vai para apoiar equipamentos sociais de apoio à maior idade. Como é que vocês dizem no Brasil? As pessoas idosas? Idosas mesmo. Idosas. Ok. E você pergunta, claro que isto é uma medida super populista. Ninguém vai ficar contra uma medida que vai apoiar os equipamentos que apoiam os idosos. Só que isto é uma medida perigosíssima. Porque a minha questão é, a solução vai ser que estes idosos estejam confinados o resto da sua vida, sem fim à vista? É essa a solução que nós temos para uma parte da população que ainda ficou mais fragilizada com esta pandemia? Ou isto é um fé-de-ver e é um populismo? Outra coisa que nós estamos a dizer é, para esta população, oferta, fruição cultural, criação artística não é uma prioridade. Porque esta população tem como prioridade ter comida, estar internada num lar e ter alguém a mudar a fralda. Isso é uma necessidade para estas pessoas. A fruição cultural não é. Porque, aliás, pobre e fragilizado não tem, assim, grande necessidade disso. Isso é só para alguns, não é? Então, há uma série de equívocos que ficam agravados com esta situação. E de uma forma totalmente populista. O que eu perguntava no artigo, por exemplo, era... Então, se estas atividades, se é possível os cuidadores destes idosos estarem em contacto com eles, porque é que os artistas não podem estar em contacto com eles? Com as mesmas medidas de segurança. Ok? Os artistas vão encontrar uma forma de o fazer. Por exemplo. Ou então, porque é que Portugal vai receber um dinheiro incrível, um apoio extraordinário da União Europeia por causa da pandemia, porque é que esse dinheiro não é direcionado para esses equipamentos. Então, pode ser um exemplo muito específico, mas eu gosto também de concretizar aquilo, se calhar, que estava a dizer de uma forma mais macro, não é? São decisões que estão a ser tomadas a qualquer momento. Ou seja, e são decisões para as próximas décadas. Então, se por um lado eu acho que nós devemos estar desacelerados, e eu acho que esse desaceleramento tem que ser muito atento às rasteiras que nos estão a tentar passar. E acho que já me estendi muito. E isso é espaço público. Que nós temos que reivindicar. É muito bacana. E eu vou pedir uma assistência técnica aqui só um segundo, gente. O que aconteceu aqui? Sim, voltou. Oi, gente. Sinto por essa falha aqui, eu não estou acostumado a usar os equipamentos da Apple, mas deu tudo certo. Agradeço muito essas respostas, Hugo e Christian. Eu vou ler algumas perguntas aqui e também fazer uma. O Guilherme Magalhães, ele fez uma pergunta com uma premissa bastante grande, que eu até gostaria que, se ele pudesse abrir o vídeo depois e conversar com a gente um pouco, seria bacana. Mas antes eu vou ler 2 perguntas aqui do chat.
vou complementá-las e aí a gente segue o jogo, pode ser? Faz esse bloco. O André Flores perguntou, ele gostaria de perguntar se neste momento já seria tempo de a arte arriscar a tomada do espaço público, lembrando esses dois espaços de tempo que a gente está em Portugal e no Brasil, né? Contra a retórica do isolamento nas casas, retórica essa que não abarca a maioria da população. Quem não tem casa, como fica em casa, por exemplo? E o Felipe Terceto fez uma pergunta que eu até gostaria de puxar um gancho a partir dela. Ele disse, na triste, mas necessária questão financeira. Sempre foi muito difícil, os artistas e as artistas sempre se reviraram em 1000 trabalhos. Mas acham que será possível se sustentar com arte em breve? E aí eu gostaria de pegar aqui um gancho de que na fala do Christian ele falou muito sobre como as crises de ordem capitalística se agravam durante a pandemia, né? A gente tem, enfim, um aumento da violência doméstica, uma explicitação do racismo de Estado e de tantos outros baluartes da ordem capital, né? E aí eu queria perguntar justamente que se voltar ao normal, a gente tem chamado aqui no Caos ao Cais principalmente pessoas, aliás, totalmente pessoas de pensamento contra a ordem capitalística, né? E eu acho que todo mundo que veio até aqui no momento concorda que voltar ao normal, se mesmo que impossível ou possível, não é desejável, porque o normal é o que estava nos matando. Agora, quando a gente fala de artistas bom, puxando um pouco a sardinha aqui para os artistas do teatro, justamente, voltar ao normal é absolutamente impossível, né? A gente tem uma questão material que, bom, as secretarias de cultura que ainda existem, elas estão investindo muito mais nesse momento em entretenimento, o que é uma forma de arte muito legítima, com lives e espetáculos digitais, enquanto os pequenos artistas estão fazendo isso que vocês acabaram de assistir antes dessa apresentação aqui, né? Que a gente fez às 6h30. E esse tipo de coisa, a gente se desdobrando e sem ajuda material, financeira. Financeira é a palavra mesmo. Então eu queria jogar essa dúvida, claro que é um pouco de cilada para o Hugo, né? Puxando um pouco para o contexto brasileiro, mas de como que o artista faz para conseguir a materialidade da sua arte, tanto exercê-la, retomando o espaço público, quanto sobrevivendo, pagando as contas. Acho que essa pode ser a pergunta desse bloco. Como sobreviver? Como sobreviver de maneira mais... É isso. Olha, Também artisticamente, como sobreviver, e retomar o espaço público agora, a gente vai e faz teatro de rua, pensando muito também da prática de arte, né, que o Hugo, pelo menos eu sei que ele trabalha com espaços de comunidades. Quando que isso vai voltar a ser possível ou como que isso vai ser possível no próximo momento, né? Aglomerar tanta gente, não só consumindo arte, mas vivenciando, né, fruindo arte. eu acho que essa é uma seara mais do Hugo, então eu não vou entrar em minúcias sobre isso, né? Mas eu queria só tocar numa questão que foi posta, que no momento seria possível, né? Seria esse momento do Brasil da arte ocupar espaço público, né? Já que tem tantos trabalhadores precarizados que estão nas ruas, já que nós nos servimos de deliveries para trazer os objetos e colocamos os trabalhadores que estão na menor escala, né? Em perigo, já que os nossos porteiros, para quem tem, as empregadas domésticas, para quem tem, estão todas em situação de perigo, né? A gente está colocando a parcela que já era mais vulnerável da população em risco. Será que esse é o momento? Eu me pergunto assim, será que o Brasil tem estrutura? Eu respondo com uma outra pergunta. O Brasil tem estrutura para arcar, de fato, com uma pandemia se todos estiverem na rua? Né? Porque até agora São Paulo tem demonstrado que não. Então, eu não sei responder, né? Mas eu acho que é complicado. De qualquer forma, isso é espaço público, como o Hugo falou. A gente já está construindo um outro espaço público, revitalizando uma outra experiência de espaço público. Então, talvez não seja a hora de levar os grupos às ruas. Embora eu sei que no Brasil a questão financeira é um problema muito grande para quem faz arte, e aí eu deixo para o Hugo, deixa para ele nos dar uma solução, né? Lidar com isso.
Oi? Já está. Estava aqui no... eu já fiz uma proposta de solução, mas o microfone estava desligado, portanto vocês não escutaram. Bom, obviamente com as devidas diferenças, que são muitas, sublinhar sempre isso, né? Mas a situação dos artistas em Portugal neste momento é super complexa. Né? Os artistas saíram hoje em várias cidades portuguesas para a rua. Durante os 3 meses de confinamento não houve qualquer apoio de emergência para os artistas. Ok? Só porque às vezes esta ideia de que Portugal é Europa, mas é bem distinto Portugal do que é a Alemanha ou França, e nomeadamente no setor cultural e artístico, a dificuldade é grande. Não estou fazendo qualquer tipo de comparação, porque acho que não há comparação seguramente para fazer. Mas para dizer que há gente a passar fome, há artistas a passarem fome e a pedir comida aos companheiros. Há redes informais que se criaram para solidariamente as pessoas se irem socorrendo umas às outras. Só para também dar um pouco o retrato do que está acontecendo com os artistas em Portugal, ok? O Estado propôs um apoio de cerca de 150 euros. 150 euros por mês aos artistas que ficaram sem trabalho durante estes 3 meses. Os trabalhos foram adiados na sua maior parte para 2021. Portanto, o problema é concreto e é real, ok? E a galera está na rua com os metros de distanciamento, com a máscara, mas ficou aí manifestando, muitas ações virais também, e hoje mesmo o governo anunciou finalmente uma medida de apoio, vamos ver se será confirmada. Bom, isto só para fazer um ponto de situação. E eu pegava numa coisa que o Renato disse, que eu acho que sinceramente não vai poder acontecer, que é: quando é que vamos poder fazer espetáculos que juntam tanta gente? Eu acho que a questão é exatamente essa. É como é que nós vamos aprender a fazer espetáculos, eventualmente. Eu não tenho a certeza, é a minha suspeita, não é? Mas era aquilo que eu falava na primeira intervenção. Como é que nós vamos sair de uma lógica de cultura de massas que já está a ser assumida pelo virtual e já está a ser assumida... não sei se com lucros perto daquilo que dava antes da pandemia, acho que não, acho que a coisa deve estar mais baixa, mas já está a ser assumida. O que eu pergunto é, e que eu acho que é um desafio extremamente interessante, é como é que nós podemos ter aqui uma ruptura para uma arte e uma cultura de proximidade e de intimidade. E se calhar não pensarmos em espetáculos para 300 pessoas, mas pensarmos espetáculos para 30. E eu sei que vocês vão perguntar, ok, mas como é que isso é viável? Ok? Como é que isso é viável? Quem é que vai pagar a bilheteria, não é? E eu acho que aí as políticas culturais têm que ser repensadas. Porque há muitas políticas culturais públicas que estão a apoiar mais a iniciativa privada no campo da cultura e da arte do que propriamente outro tipo de forma de criar. E eu acho que é muito importante neste momento que as políticas públicas culturais apostem de uma forma prioritária em novas experimentações micro. É aí que o Estado tem que estar. O Estado não pode estar, na minha opinião, promovendo uma abordagem que já é uma abordagem ok, do setor privado e que tem a sua forma de funcionar, nada contra, mas há um outro enquadramento para este tipo de criação. Ou seja, o que é que acontece a uma cultura mais popular? E o que é que acontece até a uma cultura mais erudita? Tendo em conta que esta separação não faz sentido absolutamente nenhum e que é constantemente misturado e contaminado, não é? Esta classificação vale o que vale. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. Portanto, há aqui algumas coisas até no nosso léxico e na nossa narrativa que nós temos que procurar eventualmente começar a rever, tentar encontrar, né?
e resistir ao que são os pedidos dos equipamentos culturais e as grandes instituições culturais estão a fazer pedidos absolutamente indecentes aos artistas. Indecentes é a palavra. Ok? Para criarem em condições absolutamente indignas. Então, isso é algo que tem que ser pontuado. Não é? E, portanto, pode-se aproveitar este momento exatamente para assumir uma experimentação artística. Vamos experimentar como é que isto pode ser feito. Eu não estou a dizer necessariamente, até por uma questão de materializar o dinheiro, o dinheiro que é necessário para a sobrevivência dos artistas, né, como o Renato estava a perguntar, eu não estou a dizer para a opção ser dizer às instituições culturais não fazemos. Não, dizer fazemos, mas assim. Ok? A proposta é ser feito de outra forma. Né? E eu acho que aí pode e deve haver espaço para pensarmos as coisas de outra maneira. Aí estou como ao Christian, estou otimista que nós vamos conseguir encontrar essas novas formas. Ainda não sabemos quais, mas vamos chegar lá. Talvez não te tenha deixado muito satisfeito, Renato, com a pergunta, com a resposta, desculpa, mas comecei que és mais do que um simpatizante anarquista, acho que aceitas perfeitamente a minha resposta. É claro que agradeço demais, Hugo. Não, e, bom, só não me demorando aqui, mas justamente você falou aí que o poder público tem feito propostas indecentes para os pequenos artistas e investido muito mais na cultura de massa, que por si só já teria sustento na arte privada, né? Exatamente. É exatamente isso que a gente tem em todas as instâncias aqui, pelo menos para os artistas de cena, né? Isso para a vasta coisa que pode ser artistas de cena, a gente tem editais de bancos pedindo que a gente domine ferramentas que a gente não domina e com pagamentos irrisórios, e as secretarias investindo em lives de artistas renomados, né? Então, assim, é muito complicado isso. E eu diria que aqui a gente talvez não pudesse ficar tão otimista, assim, que quem está à frente do Estado, em todas as suas instâncias, fosse amparar os artistas. Mas seguimos, de fato é um meio. O Guilherme Magalhães, ele está aí. Vamos lá. Guilherme Magalhães Oliveira, porque ele fez uma pergunta bastante complexa. Oi, Guilherme, você faria o favor de fazer a sua pergunta em vídeo para a gente? deixa eu dar uma respirada aqui um pouquinho, que nem eu vou. Claro. Primeiro de tudo, a minha pergunta era... Eu formulei ela aí no chat, mas eu tentei reformulá-la aqui agora. Agradecer demais as apresentações do Hugo e do Christian. E, na verdade, agradecer também, aproveitar, né, já que eu estou com essa fala, a organização que estão sendo... Os encontros que eu pude estão sendo muito instigantes e quer queira que não... É interessante a gente ter essa sensação de que é possível, mesmo à distância, a gente manter uma mínima troca, né, de ideias, e isso está sendo realmente um alívio, um respiro. A minha pergunta vai numa tentativa bem visível, mas ao mesmo tempo que eu procuro querer ouvir vocês, de uma linha mais anarquista, também anticapitalista, tal como o evento se propõe, como que vocês observam, né, esse jogo entre um desejo antigo e um anúncio antigo, né, de diversos campos da cultura e da arte, do fim dos artistas, do fim do professor, que remete até à ideia do fim de Deus, né, no século XIX, ou seja, essa tentativa de acabar com as autoridades, né? Até me veio muito essa imagem do que o Christian remontou do Grupo Empresa, né, velando o artista, ou seja, em tempos de pandemia parece que o artista desaparece e todo mundo também vira algo como produtor, né? Mas como vocês veem, né, esse jogo entre o desejo do anúncio do fim dessas instituições e, ao mesmo tempo, em plena, né, pandemia, esse caos, esse enfraquecimento existencial, a gente também tem uma demanda desesperada por instituições que regulem, que financiem e que fomentem a produção cultural. Me fiz claro? Sim. Sim. Então, Obrigado, gente. Imagina, a gente quer
Valeu, cenoura. Christian, que já tomou a palavra. Bom, então, valeu, Gui. Né, faz tempo que não conversamos. Eu acho que essa sempre foi uma questão para o anarquismo, né? De algum modo, pelo menos pelos movimentos que eu tive contato desde a adolescência, no Brasil, sobretudo, né? Sempre se tentava construir redes de solidariedade, né? Redes abertas, mas em um momento ou outro sempre apelávamos para alguma forma de estrutura institucional. E ainda que valêssemos da máxima, se Deus não existe, então tudo é permitido, né? Podemos criar o que quisermos, a gente ainda, vez ou outra, apelávamos. Eu acho que essa, no caso do Brasil, vai ser sempre a nossa eterna dialética, né? A boa e velha dialética brasileira, onde as ideias estão sempre fora do lugar, em que nós não temos nem estado de bem-estar social, em que nós não temos, enfim, nem Estado atualmente, né? Então, a gente está batalhando para ter um mínimo, para que depois a gente possa destruir esse mínimo. Então, se a gente não tem nenhuma instituição para destruir, né? Não sei, eu acredito isso, assim, é curioso a gente brigar contra um Estado que não existe, né? Afinal de contas, é uma família que está exercendo um poder escroto. Né? A gente nem criou redes de apoio mínimas. Né? Enfim, eu acho que essa vai ser a nossa eterna dialética. Um movimento anarquistas e tantos outros movimentos libertários que nós temos. Né? Como a gente vai quebrar isso? Não sei. Hugo quer responder essa? Bom, estava aqui. Esta é forte, ó, Guilherme. Guilherme, não é? Isso. E não é para vocês me procurarem uma resposta, uma função, Sim, qualquer coisa sim. assim. É mais para tentar entender de fato esse. Eu não quis chamar de dialética, Cris, mas esse jogo, né? Que parece que é o jogo do século XX, né? Claro, claro. Como a arte na pandemia é capaz de matar a Deus? É essa a sua pergunta? Faz de novo o... É como a arte durante a pandemia pode ser capaz de matar a Deus? É isso que você quer saber? E talvez reinventar o seu próprio Deus, né? Porque para sua própria sobrevivência, né? Uhum. Então, Hugo, boa. Então, eu não sei, eu tenho a sensação, mesmo não sabendo, mesmo sendo impossível fazer futurologia, e ainda bem, né? Eu acho que há coisas que realmente vão morrer depois desta pandemia, né? E se calhar a ideia, e se calhar o fim do professor, o fim do artista, se calhar como nós o conhecíamos até o momento de pré-pandemia, possivelmente podemos estar perante uma situação em que a reformulação vai ser tal que realmente podemos falar de um fim de uma forma de ser artista, de estar artista, e a mesma coisa relativamente àquilo que nós pensamos na área da educação. O que eu quero dizer não é que é uma ruptura que de repente se começa uma coisa do nada. Claro que não é isso, não é? Mas efetivamente eu acho que nós vamos ter realmente de construir outras formas de ser isto tudo. Né? Vamos ter que construir outras formas de ser. Eu tenho pensado muito em como realmente a inteligência artificial nos está a ultrapassar num momento como este. Né? Eu tenho pensado muito em como as pessoas acham normal hoje, mais do que nunca, se for feita uma sondagem ou um inquérito, terem um chip ou um localizador no celular que permita identificar as pessoas com quem ela teve nas últimas horas por causa do contágio ou... Bom, isto é assustador e as pessoas estão a aceitar isto de barato.
tem essa expressão, a aceitar de barato. De boa, não é? Estão a aceitar isto de boa. Porque o medo é tal da sua sobrevivência, não é? Muitas vezes profundamente individualista, não é? O problema com as pessoas idosas, o isolamento delas, eu tenho muitas dúvidas. Não sei se é mais medo das pessoas apanharem o vírus que se propaga mais nos lares dos idosos do que propriamente estar a tentar proteger os idosos do vírus. Às vezes fica assim meio confuso em qual é a verdadeira motivação, ok? E isso é alguma coisa muito marcante. Eu acho que é alguma coisa civilizacional, não é? Que está uma ruptura imensa que nós não podemos realmente prever a esta altura de campo. Nós estamos no olho do furacão, não é? Uns mais que outros. Nós estamos no olho do furacão. E perante isso, vamos ter que construir. E desconstruir muito também. Mas talvez, só complementando, né, talvez a vantagem desse tempo é que, de algum modo, as antigas formas de fazer arte, as antigas formas de dar aula, né, talvez elas não condicionem mais a nossa experiência. Talvez seja possível realmente criar alguma coisa inimaginável, né? Acho que é a ideia. Se Deus não existe, se o autor morreu, se o ator morreu, está sendo velado, a gente pode recriar sem qualquer a priori, sem qualquer condicionante previamente definido. Mas para isso a gente tem que radicalizar, né? Experimentar um pouco mais. Acho muito interessante, Christian, esse paralelo que você faz com a educação, porque isso leva a gente até para uma pergunta que eu vou ler aqui. Só um segundo eu achar ela no chat. Sobre aulas online, a Andresa Levantesi disse que aulas online são um verdadeiro desafio. Comunicação fragilizada, instituições que forçam o sistema a funcionar, aluno que necessita de estímulo. Fica a pergunta, será que precisa mesmo? Refletindo acerca do silêncio de que o Christian falava. Essa pergunta foi mais diretamente sobre educação, mas eu acho que a gente pode sim pensar um paralelo com essas formas de arte por Zoom, por transmissão por YouTube. E essas formas de, tá bom, as antigas formas podem estar morrendo, pode ser que elas estejam condenadas. E aí a gente poderia usar isso como um exercício a ir para o inimaginável. Qual inimaginável é esse quando existem forças que imaginam e impõem um determinado modelo, né? E perguntar uma outra aqui, o Irá Potira, Conceição de Jesus, perguntou, será que estamos esperando Godot? Penso que bastante a partir da fala do Christian. E eu vou estimular mais essa pergunta aqui, porque justamente no início da nossa quarentena, eu cheguei a rever algumas falas sobre o Esperando Godot, né? Algumas pessoas discutindo Esperando Godot. E essa sensação de que não podemos nos mover porque estamos esperando algo que não sabemos bem o que é, né? Que seria o que vai acabar com essa pandemia. Mas a gente tem no contexto BR, no contexto brasileiro, uma coisa de não deixar a gente parar, né? Ao invés de a gente não poder se mover, talvez a gente não possa parar, uma vez que tanto o capital quanto o poder público tacaram um foda-se pro vírus e tem cada vez mais estimulado a gente a, fingir que não existe uma pandemia, uma vez que principalmente os ricos já não estão mais em tanto risco. Então eu queria estimular mais essa pergunta, dizer, não é um Beckett ao contrário, talvez? E também a pergunta sobre arte e educação por mídias digitais. Renato. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim, o Marcelo Vincentim vai fazer mais uma pergunta e aí a gente fecha esse bloco, ok? E aí a gente faz, após essas respostas, a gente faz um bloco final até pelo horário estendido, tá bom? Mas... Esse é o bloco final. Não tem perguntas no chat. Pode ir, Marcelo. Assim, muito se falou durante a palestra hoje, a questão, muito se questiona, as pessoas querem saber, querem uma certeza desse mundo que virá.
né? E vocês foram abordando, olha, não sei dizer o que virá. O que pode... É amplo. Ou seja, esta incerteza, ela provoca uma necessidade de imaginação desse mundo. Essa palavra imaginação e invenção também apareceu muito durante as falas hoje. Então, a minha questão, ela se baseia nisso. Por que é tão difícil para as pessoas imaginar algo diferente? Porque a falta da imaginação vai nos levar a uma ideia de uma repetição. Parece que vivemos num modo contínuo, né? Ou seja, as coisas precisam voltar a ser como eram. Mas as coisas nunca são como eram. Né? É só a gente pensar em Heráclito. Ninguém se banha no mesmo rio, nas mesmas águas 2 vezes. Então, a questão não é que há falta de imaginação, mas qual é essa grande dificuldade que há nas pessoas, aí pode ser até uma questão a ver com a questão da educação apontada pelo Renato, em perceber invenções. Por que é tão difícil perceber as invenções cotidianas do dia a dia? E sempre priorizar uma solução definitiva, né? Em vez de a gente ter invenção, o que se espera, até na pergunta das pessoas, é a solução definitiva. Essa é a minha pergunta. Não sei se foi claro, né? Se o Hugo me permite, eu queria retomar a palavra, porque eu acho que todas as perguntas estão conectadas, de algum modo. Estamos esperando Godot, né? Eu acho que, se estamos esperando Godot, estamos fazendo a coisa errada. Porque, retomando uma bela pichação de maio de 68, né, que dizia Deus está morto, Marx está morto, Nietzsche está morto, eu não me sinto muito bem. Eu acho que a gente poderia dizer que Deus está morto, Marx está morto, Nietzsche está morto, Deleuze está morto, Godot está morto e nós não estamos nada bem. Eu acho que tem uma outra coisa de Beckett que é mais interessante, a necessidade de continuar indefinidamente. A brincadeira do Beckett é o esgotamento do espaço, seja do espaço cênico, seja o esgotamento do sentido semântico das palavras. Né? Então, Beckett busca o silêncio saturando a palavra. O silêncio ele só é atingido quando você leva a um tal grau de saturação a palavra que nada resta a não ser o completo silêncio numa balbúrdia. É um silêncio diferente. E eu acho que tem a ver com a pergunta do por que nós não percebemos as invenções cotidianas. Porque, de algum modo, a gente está sempre olhando para uma ideia pré-concebida do que deve ser. Né? Se a gente for usar palavras, os conceitos filosóficos, a gente está sempre olhando um alhures, uma transcendência, um ideal regulador de mundo, que não nos faz olhar para o aqui e agora. Que é a pergunta do Hugo, mais uma vez, que é como recuperar o aqui e agora, que é a pergunta do Deleuze, como lidar com a imanência. Eu acho que, de certo modo, a gente pensa na pandemia, falando, não, a gente precisa reconstruir vínculos, precisa fazer alguma coisa, e a gente está olhando quase uma saída messiânica, revolucionária, no fim das contas, que talvez nunca vai chegar. Né? E pensando em Benjamin tem uma tradição judaica muito forte, ele tem uma frase que ele gosta muito, que ele fala assim, o paraíso é igual aqui, essa mesa, esses livros, essa caneta, apenas diferente. Né? Esse apenas diferente é muito interessante, porque quer dizer que o paraíso não é uma redenção final, a qual nós temos que suportar tudo para nos entregarmos lá na frente para aquele paraíso que está construído de véspera. Quer dizer que o paraíso está aqui agora. Só nos resta mudar qualitativamente a relação com esse mundo. Né? Esse eu acho que é um ponto de contato muito forte com Deleuze. Isso eu acho que se a gente não consegue imaginar diferente, é porque o nosso dom de fabular ele foi colonizado por imagens pré-fabricadas de como deve ser o mundo, por imagens pré-fabricadas de como deve ser uma revolução, de como deve ser o amanhã. E talvez a gente não saiba o que é o hoje, a gente se priva de experimentar o hoje. Acho que talvez esse seja meu grande engajamento junto com Deleuze.
relação à docência, né, eu acho que a questão agora é a docência, eu acho que tudo isso diz respeito à docência. A docência, ela sempre quer incutir um ideal de mundo fabricado de véspera. Nossa ideia de educação, infelizmente, está impregnado desse ideário de formar um sujeito para se inserir em uma determinada estrutura de mundo. Seja ela o que está instituído, essa barbárie fascista horrorosa, seja ela um ideal de mundo libertário, né? A gente simplesmente não pensa formas de educação capazes de, não sei, provocar os estudantes ou reconfigurar o espaço sensível dele até que alguma outra coisa não configurada possa emergir. Isso é difícil porque, como bem foi lembrado aí pelo Renato, a gente vai fazer as lives, os carambas às 4, aí tem que falar, não, mas você tem que usar a plataforma tal, você tem que propagar tal, você tem que fazer um PPT, né, que é um saco, que não serve para nada. Existe uma mediação incessante, previamente definida, né, de como deve ser esse jogo educacional. Eu não sei qual que é a possibilidade de uma outra educação. Eu acho que essas ferramentas, para quem está aí ligado ao pensamento libertário, a gente sabe que as ferramentas digitais, elas nos permitem uma mobilidade sem fim, né? E nossos estudantes, eles são muito mais graduados nessas ferramentas do que na nossa geração. Então, sempre aqueles que nós vamos ensinar, eles lidam muito melhor com os meios da internet, eles conseguem fazer coisas e criar redes de contato, redes de conexão, de partilha de propriedade intelectual, de copyright, que a gente nem imagina, né? Então, talvez fomentar isso, de algum modo, porque isso é possível ser feito pelas botas, né? Não responde nada, mas fala um monte de coisa. Hugo, gostaria de pegar daí? Alô? Hugo, seu microfone está desativado. Tá. Desculpa, estava aqui com um problema, mas já está resolvido. Bom, eu acho que vou... era como o Cristian me dizia, as três questões felizmente estão muito relacionadas. Então, começar exatamente por isto das questões. Nós estamos provavelmente a viver uma época em que é muito importante fazer boas questões. É muito importante ganhar tempo a perguntar bem, a estruturar, a repassar essas perguntas, porque isso perguntar bem é pensamento crítico. Ok? É conflito cognitivo, é confronto, é diversidade e é aceitar essa diversidade à séria. Não é só narrativa que a diversidade é muito importante, blá, 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 blá. Ok? Então, a diversidade, a democracia dá trabalho. É uma coisa que dá muito trabalho. Não é fácil. Ok? Então, acho que é um tempo para nós perguntarmos bem, nos treinarmos nessa pergunta. Mais do que estar de uma forma histriónica a encontrar respostas, a montar valentes máscaras e personagens de que estamos super convictos e seguros das respostas que estamos a dar e a vender certezas que muitas vezes têm muito pouco de certeza, não é? E claro que isto é uma batalha, nós estamos ainda muito contaminados por um positivismo lixado. Assim, ainda está muito nos subterrâneos da nossa forma de ser, não é? Isto porque temos falado aqui muito das questões sem respostas, não é? Acho que falamos imenso sobre isso durante este diálogo. E eu acho que esse é um posicionamento muito importante. E isto está conectado com as aulas online e com o papel do professor e do artista. Está conectado com o saber fazer perguntas. É muito mais importante, do meu ponto de vista, que um aluno aprenda a fazer perguntas do que tenha respostas imediatas
para as perguntas que o professor coloca, né? Porque isso vai treinar esse cidadão para ser um cidadão pensante que pode efetivamente resolver coisas na sua vida de uma forma muito mais relevante do que se não tiver esse dispositivo estimulado, né? E desse ponto de vista, eu tenho perguntado muitas vezes porque é que estes 3 meses, porque é que nós efetivamente não paramos com as aulas? Porquê? Porquê é que não as aproveitamos estes 3 meses para discutir com os alunos tudo o que está mal na escola, tudo o que não está a funcionar bem e podermos arrancar o próximo ano letivo de outra forma? E isso seria manter as escolas a funcionar, mas seria manter as escolas a funcionar de outra maneira. Ok? Então, não era simplesmente desconectar. Era repensar como é que a escola podia ser hoje. Gente, a escola não mudou praticamente nada nos últimos 100 anos. Vamos pensar no que aconteceu nos últimos 100 anos no mundo. O mundo virou-se do avesso, fez o pino, agora ainda temos mais a pandemia, foi a loucura. E a escola insiste em manter-se igual. A disposição, desde o espaço ao método de ensino, genericamente, e ele mudou muito pouco nos últimos 100 anos. Ou seja, a disposição são as mesas, com uma pessoa a falar. Bom, não vou estar a descrever, porque todos nós, ou a maior parte de nós, tiveram essa experiência muito traumatizante em muitos casos, não é? Como prender alunos com 6 anos em mesas, sem brincar, e agora linka com a pergunta que foi feita sobre a imaginação e a invenção. Porque nós somos treinados, somos moldados para não imaginar e para não inventar. Para aceitarmos um pensamento único sobre as coisas. Ok? Quando um aluno questiona muito, é um aluno problemático. Ele faz muitas perguntas. Ele quebra o ritmo da aula. Então, é exatamente ao contrário, né? Como é que você inverte isso? Né? Eu acho que pode ser o nosso desafio. E há a questão, porque é que é tão difícil imaginar, não é? Nós estamos com um problema enorme de nos confrontar com a frustração, com o erro, com a tristeza, que são tudo coisas maravilhosas que fazem parte da vida. Também fazem parte da vida, não é? O António Lobo Antunes, um escritor que eu gosto muito português, o eterno candidato ao Nobel, eu espero que ele nunca ganhe o Nobel, porque senão deixa de ser o meu predileto. Mas ele diz uma coisa muito interessante, eu não tenho exatamente as palavras, ele é médico também, e ele diz uma coisa muito interessante, que é a maior parte da vida, a vida é depressiva, a vida é uma tristeza, e depois tem umas coisas que acontecem assim de vez em quando que são a felicidade, não é? Portanto, ele vira exatamente, ele monta o cenário virado ao contrário daquilo que nos vendem todos os dias, não é? E é um exercício interessante, porque se tu realmente montares um cenário mais depressivo, vais ser surpreendido eventualmente de uma forma mais positiva. Mas isso seria uma outra discussão. Mas esta dificuldade que nós temos com o erro, com a frustração, com a fragilidade, até com a sensibilidade, não é? Aquele cara é sensível demais, é muito intenso, fica muito tudo é visto. Porquê? Porque a coisa tem que ser super pacífica, super passiva, as pessoas têm opiniões para dar, mas depois só dão opinião fora da aula, no corredor, não dão opinião dentro da aula. Então, a nossa capacidade de imaginar é constantemente castrada, não é? E ela é uma coisa que nós vamos ter que alimentar muito neste momento, eu acho. É isso. Fico muito agradecido. Gente, até pelo adiantado da hora,
Lembrando que o nosso camarada Hugo, ele está no fuso horário do Porto, então eu imagino que já seja quase meia-noite por aí, né? Ok, a gente vai encaminhar para o encerramento então, tá bom, gente? Eu vou ler aqui essa última pergunta que a gente tem alguns comentários, um bate-papo que ficou bem legal aqui no chat, ficam todos convidados a lerem, mas em questão de pergunta, de interrogação, eu vou fazer essa última pergunta do Caio Franzolin, fazer uma pequena pergunta aqui, e aí eu acho que se vocês quiserem emendar as respostas, Cris e Hugo, já nas suas considerações finais, a gente encaminha para o final. O Caio Franzolin, ele fez uma pequena elucubração aqui, ele é artista de um grupo de teatro aqui de São Paulo, e ele tem falado, acho que em cima do que o Hugo falou sobre as salas de espetáculo, que não vão mais ter 300 pessoas. Mas em São Paulo, a via de regra é realmente que elas não tenham 300 pessoas, né? A gente tem um fenômeno de teatro de grupo em São Paulo, que a maioria das salas de espetáculo tem realmente se não uma lotação de 30 pessoas, elas estão realmente cheias quando tem 30 pessoas assistindo. E aí, como é que elas se reabririam? Com 30% disso? E claro que a rua sempre foi uma alternativa. Mas ele se pergunta aqui como manter o distanciamento entre as pessoas em um espetáculo de rua. Visto que espetáculos de rua sempre foram eventos de multidão, né? E a roda em volta do espetáculo sempre foi uma aglomeração. E eu gostaria de emendar, então, essa questão na fala do Cris, na fala inicial dele, ele falou da arte como possibilidade do fracasso. E eu me lembro de um amigo artista meu que me ensinou muito sobre arte, que ele disse que todos os homens que revolucionaram a história do teatro tinham um nome começado com B. Então, se a gente tem essa amargura beckettiana da qual falamos, também temos o Augusto Boal aqui no Brasil, que, se eu não me engano, ele dizia algo como o ensaio antes do espetáculo, a repetição antes da revolução. Gostaria de dizer isso porque o Hugo falou muito, principalmente na fala inicial dele, sobre o papel político da arte. Eu queria perguntar qual é esse papel político, como exercê-lo, e lembrando que a nossa próxima e última mesa do evento do Caos ao Cais é sobre outros mundos e pandemia. Então eu queria perguntar, já que estamos numa mesa tão otimista, autodeclarada otimista pelos nossos dois convidados, se na arte existe esse poder ou essa possibilidade de inventar um outro mundo. Então as respostas e as considerações finais ficam com vocês, Hugo e Cris. Muito agradecido. Vou eu agora, Christian? Por favor. Pode ser? Então acho que começo por esta última boa questão do Renato. A arte tem a potência para inventar outro mundo, não é? Eu acho que há alguma coisa que nós também temos que desmontar, que é uma crença velha, no sentido negativo que o velho pode ter, que eu acho que ele tem um sentido muito positivo também, felizmente, mas uma crença velha de que a arte tem assim um dom, uma capacidade qualquer, aquilo que eu chamo de tirania artística, aquela coisa endeusada de que a arte e o artista resolvem coisas que o comum dos mortais ainda não teve a capacidade de ver. E embora eu acho que este seja um território muito importante de trabalho para a criação artística, ou seja, na minha opinião, a arte tem essa obrigação, é a sua matéria-prima de desconstruir, construir, voltar a desconstruir, voltar a construir. É esse o seu material de trabalho. Se por um lado eu acho isso, por outro lado eu acho que também vai sendo hora de nós não estarmos sempre a chamar à arte esta responsabilidade mágica de reinventar o mundo, porque acho que isso até se vira um pouco contra os artistas e a própria criação artística, não é? E, portanto, a arte, como a medicina, como a educação, como um conjunto de outras áreas, têm essa obrigação de reinventar o mundo.
e outras formas no mundo. Então, acho que esse endeusamento, essa aura de alguma superioridade moral que muitas vezes se atribui, e historicamente fomos tendo vários períodos assim, acho que está na hora de limparmos um pouco essa poeira e de, conjuntamente com outros cidadãos que se ocupam de outras coisas, podermos inventar essas formas. Acho que isso é muito importante. E isso tem a ver com uma concepção de arte e de cultura transversal e integrada. Está na hora, provavelmente, do Ministério da Cultura. Eu sei que vocês neste momento não têm Ministério da Cultura, mas as políticas culturais serem pensadas de uma forma integrada com as políticas sociais e educativas e talvez até com as de saúde e com as ambientais. E isto não deve ser uma dor de cabeça. Isto provavelmente é aquilo que nós não estávamos a conseguir fazer, mas que estávamos a sentir necessidade que acontecesse de uma outra forma. Ou seja, não se pode pensar a arte, e aí voltamos ao edifício teatro, né? Quantas igrejas com uma lotação para 400 pessoas estão vazias há décadas, pelo menos aqui em Portugal? Nós temos o templo hoje. É uma questão de património, é uma questão de história, né? Mas do ponto de vista concreto, operacional e instrumental, aqueles templos estão vazios. E eu não sei, eu não gostaria que isso acontecesse, mas não sei se é muito possível que isso aconteça. E eu pergunto, porquê é que nós temos tanto receio que isso aconteça com um teatro e não falamos, por exemplo, de um show de música? Porque a música, a linguagem musical, já estava totalmente contaminada por uma lógica de massas. Ok? O teatro já estava a viver esse problema. Não é um problema da pandemia. Os teatros não estão vazios por causa da pandemia. Já estavam. Ok? Sendo a realidade muito diferente do Brasil e de Portugal, volto a dizer, porque para nós um espetáculo com 100 pessoas é um sucesso, não é? Uma temporada com 5 espetáculos é uma loucura louca. Para vocês isso é absolutamente ridículo, porque obviamente a vossa população e a quantidade de pessoas que pode ver um espetáculo, portanto, é totalmente distinta, não é? Então, eu acho que nós temos que estar abertos a perceber se estes templos não se vão transformar noutras coisas e não ter medo disso. Eu acho que a arte vai continuar a existir. Acho que não vai provavelmente da mesma forma. Ótimo. De outro mundo será a arte. E Christian? Bom, então, acho que primeiro, respondendo ao colega que perguntou, afinal, né, como voltar o teatro às ruas, né, sendo que você vai obrigatoriamente causar aglomeração. A gente sabe que alguns grupos de teatro mainstream, né, eles lidam com o espaço público, tem uma verba absurda para lidar com o espaço público e talvez até consigam aí, quando voltarem até os fomentos do teatro da Petrobras para esses grupos, tipo Teatro da Vertigem, etc., talvez até consigam uma solução. Obviamente que esse é o teatro mainstream, que aliás tem problemas de público também, porque boa parte dos ingressos deles são reservados para convidados que nunca vão e depois são distribuídos no final. É bem interessante a lógica deles. Eles esgotam as temporadas logo que estreia a peça, mas depois fica sobrando ingresso todos os dias. Tem uma curiosidade bem grande desse movimento. Mas eu acho que uma resposta possível, dentro de tudo que nós falamos, é imaginar. Tentar imaginar como fazer isso. Acho que a gente pode olhar para o que a gente tem, imaginar, fazer o exercício de imaginar. Sobre o papel político da arte, a arte existe. O artista pode ser velado, mas a arte existe. Por existir, ela tem uma função política clara, que é perseverar em sua existência. Desde Spinoza, talvez, desde uma longa tradição filosófica, existir é assumir uma obrigação política com o mundo. É político por excelência pelo simples fato de estar aí. Se tem que ter um papel definido a priori, isso quer dizer que a gente tem uma definição de política
estabelecida a priori, que talvez não caiba em tempos de pandemia. Então, teremos que repensar quais os papéis nós esperávamos da política, qual seria o papel político. Provavelmente não é aquele de alguns meses atrás, vai ser outro. Mas o simples fato de existir já confere à arte uma existência política. E justamente por isso ela tem plena capacidade de criar outros mundos. É isso. O camarada que comentou aqui antes de mais nada, que ele falou de maneira muito bem dita, aí fabula-se o tempo todo, imagina-se, coisas estão sendo criadas no cotidiano, né? Todo momento, pelo simples fato de estarem existindo. Então, sim, a arte pode, desde que continue existindo, criar outros mundos. Sim, a arte tem uma função política só por existir. Acho que é isso que eu tenho a dizer. E queria mais uma vez agradecer a todo mundo aí, né? Pedir desculpa que eu falo demais também, né? Enfim, obrigado, gente. Agradeço imensamente, então, Hugo e Christian, mais uma vez, acho que foi a palavra que eu mais usei hoje, né, agradecer, mas de fato a gente fica muito agradecido por todo esse momento e a gente fica muito feliz de todos que optaram por aportar no nosso cais no meio do caos dessa pandemia. Foi muito especial, não peço desculpa por falar demais, Cris, a gente chamou vocês para falar mesmo. Acho que é isso aí, escutemos mais, falemos mais, conversemos mais. E, bom, dizer para todos que quarta-feira tem mais, a gente vai ter o último encontro do evento do Caos ao Cais em Submissões em Pandemia. Às 6h30 da tarde a gente vai ter a abertura com uma performance da Ava Rocha, uma performance incendiária, e às 7h da noite a gente vai ter a nossa mesa de encerramento, Outros Mundos e Pandemia, com o Alexandre Filordi e o Ailton Krenak. Hugo Cruz, Christian Guimarães, mais uma vez, os grupos de pesquisa Lima, Transversal e Fala agradecem. A Faculdade de Educação da Unicamp também a gente agradece muito a ela pela parceria. Todos os nossos eventos, as nossas performances de abertura e as nossas mesas de conversa estão disponíveis no canal do YouTube do Caos ao Cais. Esta mesa também, ela está sendo gravada e ela vai ser compartilhada no mesmo canal do YouTube. E a transmissão da Ava Rocha e a transmissão da nossa mesa de encerramento também serão transmitidas. Saúde, insubmissão e liberdade a todos nós e a todas nós. Naveguemos pelo caos e criemos nossos próprios cais. Uma boa noite, uma boa madrugada àqueles que vêm de Portugal, um bom fim de noite àqueles que vêm de Brasil, de Pindorama, e é isso. Salve, salve. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Hugo. Muito agradecido. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Hugo. Prazer, Cristian, Renato. Bom matar Saudades. todos. Obrigado a todos. Até já. Obrigado por este momento. Foi ótimo. Parabéns. Valeu demais. Estamos aí, estamos juntos. Estamos longe, mas estamos juntos. Até já. Força. Até.